Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula aí de fundamentos de enfermagem. O tema de hoje, oxigênio terapia. A gente já está falando, né? Vocês já estão fazendo anotação de enfermagem, onde a gente inclui lá que o paciente está fazendo uso de alguma terapia com oxigênio. Mas hoje nós vamos falar especificamente da oxigenoterapia, dos cuidados de enfermagem com esses dispositivos, quais são esses dispositivos, né? Como é que a gente instala esses dispositivos no paciente. Então, hoje o nosso foco será esse, ok? Bem, como de costume, vou pedir para vocês separarem o lápis, o papel, para que vocês anotem todas as dúvidas, para que a nossa live seja bastante produtiva. Importante sempre a participação de vocês na nossa live, tá? Não esqueçam disso, o quanto é importante a participação, porque na live aquela dúvida que de repente ficou, né? Aquele pulo do gato ali do tema, a gente acaba discutindo lá, tudo bem? Então vamos começar a falar aí da oxigenoterapia. Bem, o que consiste então? Qual é a definição de oxigenoterapia? A oxigenoterapia é a administração terapêutica de oxigênio acima da concentração normal ambiental, que é 21%. Então, 21% é o que a gente encontra na atmosfera. Tem como objetivo manter a oxigenação tecidual adequada e consequente correção de distúrbios hipoxêmicos, promovendo uma diminuição de carga de trabalho no sistema cardiopulmonar. Ok? Então, essa é a definição de oxigenoterapia. Bem, tem como objetivo aumento da sobrevida desse paciente, né? Diminuição do tempo de hospitalização, melhora do desempenho psicomotor, aumento da tolerância ao exercício, diminuição da dispneia, melhora da qualidade de vida, diminuição do tempo de hospitalização, diminuição da pressão da artéria pulmonar. Então, a oxigenoterapia é muito importante, tá? Já tem termo técnico novo aí, hein? Então, espero que todo mundo lembre o que é dispneia. Ela é indicada. Então, quais são os casos, né, que a oxigenoterapia é indicada? Ela é indicada em parada cardiorrespiratórias, em infarto agudo do miocárdio, e a M é infarto agudo do miocárdio, tá? Porque ela reduz a sobrecarga cardíaca, intoxicação por gases, tá? Por gás carbônico, traumatismo grave, esogênio instável, recuperação pós-anestésicas, insuficiência respiratória aguda ou crônica, insuficiência cardíaca congestiva e apneia obstrutiva do sono. Vocês lembram o que é a apneia? Espero que sim, hein? Senão puxou a orelha de vocês. Bem, vamos lá, mais uns termos técnicos novos. Anotem aí. Eu sei que muitos de vocês me pedem, Tatiele, faz uma aula com terminologia, mostra pra gente os termos técnicos da enfermagem. Eu falo, não faço isso. Por quê? Eu acredito que os termos técnicos vocês têm que entender a aplicabilidade dele. Então, termos técnicos soltos não é efetivo. Vocês vão decorar alguma coisa. Eu não quero que vocês decorem nada. Eu quero que vocês aprendam. Então, por isso que nós estamos aprendendo os termos técnicos conforme nós estamos avançando na disciplina, tá? Vamos lá. Hipoxemia, então, é a redução anormal de oxigênio no sangue arterial. Hipóxia, deficiência de oxigênio nos órgãos e tecidos. Hiperóxia, quantidade aumentada de oxigênio nos órgãos e tecidos. Insuficiência respiratória aguda, também conhecida como IRA.
síndrome que tem como característica principal a deficiência da realização da troca gasosa pelo sistema respiratório, tá? Então, isso aí são alguns termos técnicos que nós vamos utilizar. Bem, quais são os sinais clínicos da hipoxemia? Então, né, baixa de sangue de oxigênio arterial. A gente vai ter problemas respiratórios, a taquipneia, lembrem aí o que significa, a dispneia, a palidez e a cianose. Principalmente, gente, uma cianose periférica, tá? É o que nós vamos observar. Aqui eu queria que vocês vissem, essa é uma imagem de um monitor, tá? Multiparâmetros. E aqui, ó, a curva da oximetria. Aqui eu sei quanto que meu paciente, ó, tá saturando, ok? Então, ele tá saturando aqui, ó, 98%, tá? Tudo bacana, ok? Nós também temos, ó, aqui no monitor multiparâmetros, tá? A gente vai colocar lá o oxímetro no paciente e a gente vai ter essa imagem. Ou a gente pode ter a oximetria, né? O oxímetro aí de dedo, que ele vai dar tanto a oximetria aqui, ó, 95, quanto a frequência cardíaca do paciente, tá? E a gente tem esses oxímetros aqui maiores, né? Que a gente chama de oxímetro de mesa. Importante. Quando a gente fala em oximetria e principalmente para o paciente que precisa ficar com oximetria, os pacientes que utilizam monitor multiparâmetros, essa oximetria a gente precisa fazer um rodízio do local da oximetria, porque parece que as pessoas acham que a oximetria só pode ficar no dedo indicador, tá? Mas não é verdade, a gente pode utilizar todos os dedos, ok? E a gente deve fazer o rodízio do local para evitar necrose do tecido. Então, se você esquece lá o oxímetro age eterno, o paciente com um mês internado, durante um mês o paciente ficou com o oxímetro lá no indicador. Ele pode ter uma necrose aí do tecido desse dedo, ok? Então, é necessário diariamente o rodízio do oxímetro, tá? Importantíssimo, faz parte de um cuidado de enfermagem. Esse também é o dispositivo que nós vamos utilizar. Lembram lá da aula de traqueostomia que eu ensinei vocês a aspirar? Pode ser que o paciente tenha oxímetro, então no intervalo entre uma aspiração e outra, você coloca o oxímetro, a saturação subiu, você continua aspirando, tá? Bem, sinais clínicos da hipoxemia, sinais cardiovasculares, então, tá? A gente viu os sinais respiratórios, agora vamos ver os sinais cardiovasculares. Então, nós vamos ter uma taquicardia ou bradicardia, que eu espero que vocês lembrem, né, do que significa, de que termo técnico nós estamos falando aí. Hipertensão ou hipotensão arterial, vasoconstrição periférica eventual e arritmias, tá? Esses são os sinais clínicos da hipoxemia cardiovascular, né? Quando ela atinge o sistema cardiovascular. E quando ela atinge o sistema neurológico, nós vamos ter agitação, podemos ter desorientação, cefaleia, sonolência, distúrbio de atenção, confusão, tempo de reação lenta, desinteresse e coma. Esses são os sinais neurológicos da hipoxemia, ok? Bem, quais são os objetivos, então, com a terapia de oxigênio para a hipoxemia? Corrigir a hipoxemia, suspeita ou comprovada, reduzir os sintomas da hipoxemia crônica e reduzir a carga de trabalho que a hipoxemia impõe ao sistema cardiovascular, tá? Então, é por isso que nós utilizamos a oxigenoterapia nos pacientes.
Bem, para a gente realizar a oxigenoterapia, a gente precisa dos dispositivos. Então, essa imagem que vocês estão vendo aí é uma régua, né? A régua lá de gases do hospital. E a primeira coisa que nós vamos acoplar, né, conectar nessa régua é o fluxômetro, que é esse dispositivo que vocês estão vendo aí, tá? Aqui nós vamos colocar a concentração de oxigênio prescrita. Então, esse oxímetro aqui, ele vai até 15 litros, tá? E a gente abre aqui, ó, no verdinho, e a gente faz a concentração. Vai subir uma bolinha e a gente vai deixar a bolinha ali aonde está prescrita. Se 2, 3, 4, 10, enfim, aonde foi a prescrição. Porque a gente sabe a concentração de oxigênio que a gente está administrando no paciente. Isso também é muito importante, tá? Oxigênio demais, gente, ele pode ser nocivo também. Lembrem-se sempre que o oxigênio, ele é medicamento, tá? Então, a gente não pode usar em demasia, achando que, não, o médico prescreveu 3, mas eu vou botar 6 para o paciente melhorar logo. Não façam isso, porque na verdade vocês vão piorar o estado do paciente, ok? Vocês viram que tem cores diferentes, tem o verde, o amarelo, porque o verde, gente, é sempre de oxigênio, tá? Universalmente. O amarelo aí, ar comprimido, ok? O marrom muitas das vezes é vácuo. Aqui o umidificador, tá? Lembrando que toda vez que a gente vai administrar a oxigenoterapia no paciente, ele precisa estar umidificado, né? Senão, ele vai secar todo o sistema respiratório do paciente. Então, é importante a gente conectar sempre o umidificador, tá? Eu vou fazer um videozinho mostrando os equipamentos para vocês. Na sequência desse, no final, já faço o videozinho, tá bom? Nós vamos utilizar aí água destilada, tá? E percebam que ele tem uma marcação aqui, ó, máximo, o nível máximo de água e o nível mínimo de água. Então, a gente vai colocar água entre o nível máximo e o nível mínimo. A gente vai utilizar água destilada, tá? No hospital. Se eu tiver em home care, pode ser água filtrada, ok? No hospital é sempre água destilada. Tudo bem? Bem, aqui o kit de macronebulização, tá? A gente utiliza a máscara de Hudson. Então, a gente tem aqui, ó, um umidificador. Perceba que o umidificador aqui, ele é maior, macro. Vou ter macromoléculas, tá? A gente tem um circuito de traqueia, ok? Ele se chama circuito de traqueia justamente porque ele tem, né, esses anéis, ele assemelha a traqueia humana. E aqui a gente tem a máscara de Hudson. Gente, eu estou passando só para vocês verem as imagens, tá? Dos dispositivos de oxigenoterapia, mas mais à frente eu vou mostrar como é que a gente vai utilizar cada uma delas, ok? Então fiquem tranquilos, não fiquem apavorados. Aqui o inalador, principalmente quem tem criança em casa provavelmente tem, né? A gente faz o que aí? Medicamento, né? A gente pretende fluidificar a secreção, né? Ou utilizar um broncodilatador. Aí não é uso de oxigênio, perfeito? Mas vai melhorar a condição respiratória desse paciente, ok? Porque, por exemplo, se eu estou muito secretiva e você faz uma nebulização ali com soro fisiológico para umidificar essa minha secreção, para eu conseguir expectorar essa secreção, ou você tá colocando, né, lembram Berotec, né, Atrovent, né, que são broncodilatadores para melhorar a minha função respiratória, ok? Aqui, máscara de Venturi, quando a gente quer precisão de administração de oxigênio, porque cada pininho desse aqui representa uma concentração. Mas eu vou falar dele um pouquinho mais à frente. Aguardem aí. Tô só mostrando os dispositivos para vocês, tá? Aqui o catéter de O2, a gente tem aqui desse lado aqui o catéter óculos, tá?
e aqui é cânula nasal. São dois dispositivos diferentes, beleza? Aqui é só mostrando que o catéter tipo óculos, ele tem o adulto, o infantil e o neonatal, tá? Vocês veem que os calibres aqui, ó, vão aumentando conforme o público, ok? Se é neonatal é bem fininho, infantil um pouquinho maior e adulto ele já é mais calibroso, ok? O capacete de Rude a gente utiliza em neonatologia, tá? Percebam que é um capacete, literalmente, e o oxigênio ele é administrado dessa forma. Então, a cabeça da criança fica dentro aí desse capacete quando é necessário utilizar a oxigenoterapia. Então, se vocês passarem lá, né, vocês que pretendem fazer NEO, vocês que pretendem trabalhar com pediatria, enfim, olhou uma criança com a cabeça dentro de um capacete, é RUD, é a forma de administrar oxigênio também, tá? Bem, a forma de administração, ela vai depender, né, da cavidade oral ou nasal do paciente, do fluxo que vai ser necessário, né, do que está prescrito, do grau de desconforto respiratório, da gravidade da hipoxemia, da necessidade de umidificação, da tolerância do paciente. Então, tudo isso vai ser avaliado quando a gente precisa fazer oxigenoterapia no paciente. Então, assim, se eu tô com insuficiência respiratória aguda ali, uma oximetria baixa, não vai adiantar você utilizar um fluxo baixo de oxigênio, certo? Então, você vai ter que utilizar um dispositivo mais potente na administração de oxigênio, um dispositivo que a gente chama de alto fluxo, tá? E nós vamos ver o que é isso. Vocês vão ver que tem baixo fluxo de administração de oxigênio e alto fluxo na administração de oxigênio. E dependendo do estado do paciente, vocês precisam administrar o correto, né? Para ser mais efetivo a melhora desse paciente. Então tem que ser mais assertivo possível na escolha do dispositivo. Ah, Tatiele, mas vai estar prescrito qual dispositivo que eu vou utilizar? Principalmente em emergência, gente, a gente precisa que vocês pensem rápido e façam, coloquem logo. O médico, a enfermeira vai controlar só o fluxo, ok? Outra coisa importante, o enfermeiro pode prescrever até 3 litros de oxigênio, tá? Mais do que isso, precisa de prescrição médica, tudo bem? Bem, qual o posicionamento adequado para administrar oxigênio no paciente? Isso também é outra coisa super importante, porque não adianta a gente colocar o paciente lá na oxigenoterapia e deixar ele em decúbito dorsal a 0 graus, né? Não vai resolver, não vai melhorar, ok? Então, o posicionamento adequado do paciente é Fowler. Essa posição aí que vocês estão vendo. Poderia também ser semi-Fowler ou 90 graus, ok? Esse é o posicionamento adequado para o paciente que precisa fazer oxigenoterapia. Então, passou no quarto, passou na enfermaria, o paciente está fazendo oxigenoterapia, né? Você está vendo ele lá com o dispositivo e ele está a 0 graus, vocês vão elevar essa cabeceira, ok? Isso é pensamento crítico, gente. É olhar, ver que tá errado e corrigir. Não precisa, vou chamar o enfermeiro. Não, lembrem-se sempre, existem coisas que vocês podem fazer sem a ajuda do enfermeiro, sem a ajuda do médico, e é isso que a gente espera de vocês, tá? Pensamento crítico, resolver situações cabíveis dentro do escopo da função de vocês. Bem, no fluxômetro, aqui vocês estão vendo 2 modelos, né? Um que vai até 6 litros e um maior. Dependendo do fluxo de oxigênio, eu vou ter uma concentração de oxigênio, tá? Então, lembra que quando eu coloco lá macronebulização no oxigênio, 4 litros por minuto, 5 litros por minuto, porque é dessa forma que nós vamos anotar. A gente sempre tem que colocar quantos litros por minuto
o paciente está utilizando de oxigênio. Isso é muito importante, até para que na conta do paciente a gente cobre o valor do oxigênio. Lembrem-se sempre, oxigênio ele é medicamento. Logo, ele precisa ser cobrado na conta do paciente, né, gente? Alguém tem que pagar essa conta aí do oxigênio que o paciente está fazendo uso. Então, é importantíssimo a anotação de vocês constar quantos litros de oxigênio o paciente está fazendo. Porque percebam que quanto maior a litragem, maior a concentração de oxigênio, maior o consumo do paciente, mais oxigênio ele vai estar utilizando, né? Cada vez que ele utiliza mais caro, ok? E essa conta precisa sair na conta do paciente, ok? Imagina quanto dinheiro se perde só de oxigênio porque a gente deixa de fazer essa anotação, né? De quantos litros por minuto o paciente está fazendo utilização, ok? Lembrando que vocês vão trabalhar com oxigenoterapia tanto no ambiente hospitalar quanto em home care, tá? No home care não vai ter rede de gases, vocês vão utilizar cilindros de oxigênio para administrar oxigênio no paciente, tá? Quando a gente voltar, né, quando a gente for para as nossas aulas práticas, lá na escola tem cilindros de oxigênio, vou ensinar vocês a montar, a instalar qualquer dispositivo de oxigenoterapia no cilindro, tá? Fiquem tranquilos. Bem, como eu falei para vocês, nós vamos ter formas de administração de baixo fluxo e alto fluxo. O baixo fluxo, nós vamos ter o catéter nasal, catéter tipo óculos, máscara facial simples, máscara com reservatório e máscara de traqueostomia. Pode ser também colar, tá? De traqueostomia. Vocês vão ver essas duas nomenclaturas, ok? E sistema de alto fluxo, nós temos Venturi, beleza? Agora eu vou falar deles pausadamente. Eu tô tentando falar bem pausadamente. E alguns alunos estão reclamando que eu tô falando muito rápido. Então já peço desculpas e tô tentando aí pausar as palavras e falar de forma pausada para vocês conseguirem entender melhor e não precisar ficar indo e voltando muitas vezes no vídeo, tá bom? Vamos lá, então vamos começar com o sistema de baixo fluxo. Temos aí o catéter nasal, ó, aqui ó, catéter nasal, tá? Aqui nessa literatura, né, eu tô usando Brunner e tô usando Potter, ele tá dizendo que ele deve ser substituído a cada 8 horas. Mas vai depender da instituição que vocês trabalhem, tá? De protocolo institucional, perfeito? Nós vamos fazer a medição, né, para saber quanto de sonda que nós vamos introduzir nesse nariz do paciente. Então, a gente vai fazer a medição do nariz, né, da ponta do nariz até o lóbulo da orelha, tá? A essa distância é o que a gente vai introduzir de catéter nasal no paciente. O fluxo, ele vai variar de 1 a 5 litros, tá? De oxigênio. Outra coisa importante, toda vez que a gente pensa em oxigenoterapia, lembra que eu falei lá nos objetivos? Um dos objetivos é ser confortável. Então, pergunto para vocês, uma sonda introduzida no seu nariz não deve ser algo tão confortável assim, né? Então, pode ser, talvez vocês nem encontrem pacientes com catéter nasal. Ele não é tão utilizado assim, tá? Justamente por essa questão de conforto. Aí, só para vocês entenderem, eu vou mostrar isso no nosso vídeo, é que essa ponta aqui é o que nós vamos introduzir, tá? Na cavidade nasal do paciente, tá? Aqui. E essa outra extremidade aqui, eu vou conectar um circuito e esse circuito vai estar conectado ao umidificador que tá lá na rede de gases. Então, na rede de gases eu vou ter fluxômetro conectado ao umidificador, né? E um circuito. E esse circuito acoplado ao meu dispositivo de oxigenoterapia, tá? No vídeo eu vou mostrar as imagens para vocês. Então, olha só.
Quando a gente chegar no final dos slides, que o último slide foi lá, obrigada, vocês continuem assistindo, que eu vou mostrar os dispositivos para vocês, tá bom? Aqui, o catéter tipo óculos, mais conhecido como seca-meleca. Mentira. Então, olha a forma de colocar o catéter tipo óculos no paciente, tá? Eu vou fazer depois o videozinho para vocês verem bonitinho. O fluxo é de 1 a 5 litros também. Não há risco de reinalação de gás carbônico, tá? É confortável, né, por longos períodos. Não impede a alimentação e a fala do paciente. E pode causar irritação na mucosa nasal, ok? Ele também precisa ser trocado, e aí conforme protocolo institucional, tá? Nós vamos realizar a troca. Aqui, macronebulização, máscara de Hudson. A máscara de Hudson também vou mostrar para vocês que as pessoas erram muito na utilização da máscara de Hudson porque colocam ela errada. E eu vou mostrar por quê daqui a pouco. Bem, pode-se utilizar de 4 a 15 litros. E aí a gente, quando ele fala assim, acima de 8 litros, repensar na interface. Ou seja, repensar no módulo de administração, tá? Eu posso usar algo que seja mais eficiente. Ela abrange nariz e boca, ok? A gente tem a máscara com reservatório, tá? Que ela é acoplada a uma bolsa, olha aqui, que a gente chama de reservatório. A gente pode utilizar de 7 a 10 litros, tá, de oxigênio nela. E ela tem sistema de reinalação parcial ou sem reinalação, tá? É importante, quando a gente vai instalar a máscara com reservatório no paciente, a gente precisa deixar essa bolsa aqui encher de oxigênio, depois a gente instala no paciente, ok? Eu, quando fizer o vídeo, vocês vão entender melhor o que eu tô falando. Aqui a gente tem, só mostrando a diferença das máscaras, aqui máscara com reinalação parcial, o fluxo adequado para esvaziar somente 1/3 do seu conteúdo do reservatório, e aqui o fluxo suficiente para evitar o colapso respiratório, válvula unidirecional, ok? Aqui, ó, o colar para macronebulização. Então, o paciente que vai fazer macronebulização e está traqueostomizado, nós vamos conectar esse colar aqui e colocar na traqueostomia dele, tá? Nós podemos utilizar um fluxo de 1 a 15 litros. A gente pode adequar e trocar a fixação dessa máscara, realizar a higienização e verificar a integridade da pele do paciente, tá? Sistemas de alto fluxo. Então, no alto fluxo, o que nós vamos ter? Nós vamos ter Venturi, tá? Venturi, elas entregam um fluxo maior da demanda ventilatória do paciente. A gente consegue de 40 a 78 litros, então vocês percebam que é bem maior aí o fluxo de oxigênio. A reinalação de CO2 não é problema, né, do orifício da saída do corpo da máscara. Necessidade de umidificação da nasofaringe, não umidifica altos fluxos de oxigênio, entregue diretamente à traqueia. Eu vou mostrar aqui para vocês, olha, percebam que elas são coloridas, certo? E cada cor representa uma concentração de oxigênio, tá? Porque olha só, os orifícios, tá vendo que ela vai diminuindo. E aqui, ó, como é que ela é montada? Então tem uma máscara, uma mini traqueia e aqui, ó, o suporte onde a gente vai conectar esses pinos, dependendo da prescrição. E aqui nós vamos colocar o circuito na rede de gases,
tá? Aqui dá para vocês verem melhor. Tenho que gravar a cor e a concentração? Não, claro que não, tá, gente? Parem de loucura. Aqui na lateral, ela vem escrito qual é a concentração dela. Então, ninguém precisa gravar isso. Mas vocês precisam saber que Venturi é alto fluxo de oxigênio, é precisão, né, de oxigênio, tá? Da quantidade ali de oxigênio, do fluxo de oxigênio. Nebulização ou aerossolterapia. É um método de administração direta para tratamento de doenças do trato respiratório. Rápida ação medicamentosa, diminui os efeitos colaterais da toxicidade, né, do medicamento por via oral. A gente pode utilizar broncodilatador, anti-inflamatórios, né, mucolíticos, tudo isso é possível utilizar na nebulização. Ó, então, na nebulização é a medicação de forma inalatória, utilizada através da boca ou cavidade nasal ou por traqueostomia, tá? É realizada através de ar comprimido, não é oxigênio. A gente também controla no fluxômetro esse ar comprimido, né? Que ele seja suficiente para produzir o quê? Essa névoa aí que vocês estão vendo na imagem, tá? Bem, quais são os efeitos positivos do uso de oxigênio? Melhora a troca gasosa pulmonar, melhora o débito cardíaco, diminuição da pressão arterial pulmonar, diminuição da resistência arterial pulmonar, diminuição do trabalho da musculatura cardíaca, tá? Então, esses são os efeitos positivos aí do uso do oxigênio. Cuidados também importantes na administração de oxigênio. O oxigênio, gente, é inflamável, tá? Então, a gente não pode ter, principalmente no home care, né? Um paciente lá em uso de oxigenoterapia e outro paciente fumando, né? Perto. Risco de explodir. Acender fósforo, isqueiro, qualquer coisa nesse sentido, perto de oxigênio, tá? Então, a gente precisa manter o equipamento de oxigênio afastado de qualquer fonte de fogo ou faísca, tá? Se tiver rachaduras, a gente precisa trocar o equipamento e a gente precisa guardar, armazenar de forma adequada, tá? Tanto o cilindro de oxigênio quanto os dispositivos de oxigenoterapia. É importante falar que em muitos hospitais, esses circuitos, isso tudo é lixo, tá? A gente utiliza e eles viram lixo. Em outros hospitais, a gente utiliza... eles vão para a central de material de esterilização e eles são esterilizados para ser utilizados novamente, tá? Então, vai depender aí do hospital que vocês trabalham. Ok? Bem, é importante a gente inspecionar diariamente a pele em contato com o catéter de oxigênio, inclusive atrás da orelha. Lembra do catéter óculos, né? Que ele fica aqui atrás da orelha do paciente, porque ele pode acabar com o tempo e ferindo, tá? Então, é importante a gente se atentar a isso, para não causar lesão no paciente. Caso haja irritação local da pele em contato com o catéter, pode usar protetores atrás da orelha, tá? Rolinhos de algodão ou gaze, creme à base de água, uma plaquinha de hidrocoloide, né? A gente pode utilizar. Vamos falar de outra forma também de administração de oxigênio, que é a intubação orotraqueal, tá?
Então, é um procedimento que consiste em substituir durante um certo tempo as vias respiratórias superiores do paciente por um tubo de borracha ou plástico provido de um balão que se insufla a partir do exterior, permitindo o ajuste do tubo ao trecho que ocupa. Então, esse aqui é o TOT, tubo orotraqueal. Aí, mais uma sigla para vocês aprenderem. Então, o paciente ele pode estar no TOT, T-O-T, tubo orotraqueal. Toda vez que vocês verem isso na anotação, né, que eu pedi para vocês realizarem a anotação e falar que o paciente está em TOT, ele sempre vai estar acoplado a uma prótese ventilatória, tá? Normalmente ao ventilador, ok? Aqui é o laringoscópio, então é esse dispositivo que é utilizado para intubar o paciente, tá? Então percebam que ele tem várias lâminas, né? Lâminas retas e lâminas curvas. Aqui é o corpo do laringo, então a gente conecta essas lâminas ao laringo e aqui, ó, ela vai acender a luz. Isso é um trabalho, inclusive, do enfermeiro diariamente, é testar o laringo para saber se está ok, né? Se tem pilha, se a luz, a lâmpada tá funcionando. Porque imagina, um paciente precisa ser entubado e descobre que não tem, que a lâmpada não tá funcionando, que o médico não vai conseguir a visualização ali da faringe para fazer a intubação, tá? Aqui, a bolsa válvula máscara, mais conhecida como ambu, mas ambu, gente, é marca, tá? O nome disso aí é bolsa válvula máscara. Então, aqui a gente tem a máscara, aqui a gente tem a bolsa, isso aqui é acoplado aqui embaixo, essa máscara acoplada aqui, tá? Porque a gente vai precisar, pode ser que a gente precise ventilar o paciente manualmente, tá? Essa bolsa aqui, lembram da máscara com reservatório? A gente primeiro não enche a bolsa para depois instalar no paciente. Com a bolsa válvula máscara é a mesma coisa. Eu vou conectar o circuito de oxigênio aqui, ó, nesse biquinho que vocês estão vendo aqui. E eu vou esperar essa bolsa encher, acoplo no paciente e ventilo ele manualmente. Eu posso ventilar o paciente no TOT e eu posso ventilar o paciente manualmente na traqueostomia plástica. Lembra que ela tem a entrada universal de circuito ventilatórios, desculpa. Aqui, ó, isso aqui vai acoplar perfeitamente a traqueostomia. Ou posso fazer, caso o paciente não esteja entubado, nem esteja com traqueostomia, vou fazer oro nasal aí com a máscara aqui, perfeito? Bem, o TOT eu vou ter vários tamanhos e quem vai escolher isso é o médico. Normalmente, o mais utilizado é o 7,5, tá? Mas pode ser que, né, dependendo do paciente, o médico queira um 8, um 8,5, enfim, um 9, sei lá, né? Depende aí do paciente. Aqui só para vocês verem, ó, como é que vai ser utilizado, ó. IOT, intubação orotraqueal, tá? E é intubar com I, não é entubar, ok? Então, ó, o médico vai usar o laringo, ó, ele abrir aqui a via aérea do paciente, depois ele vai introduzir o tubo orotraqueal. E perceba que ele tem aqui um cuffzinho e o guia dele. Lembra que na traqueostomia, na cânula de traqueostomia, na cânula de traqueostomia plástica, ela também não tinha um cuff e o guiazinho? É a mesma coisa, o mesmo raciocínio, tá? Aqui só mostrando para vocês os procedimentos para oxigenoterapia, para vocês instalarem qualquer oxigenoterapia no paciente, seja qual dispositivo for, tá? Então, a gente vai iniciar, como qualquer outro procedimento, a higienização
das mãos, na técnica correta. A gente vai utilizar ou a rede de gases lá do hospital ou o cilindro de oxigênio. Depende da realidade de cada local, aonde vocês estão, tá? Então, a gente vai verificar aí a saída a verificação da saída de oxigênio. Água destilada, tá? Então, percebam aqui a água destilada. A água destilada até a marcação. Se eu colocar mais água do que o nível máximo, ela vai entrar água em todo o circuito de oxigenoterapia e vai chegar até o paciente e vai molhar o paciente todo, tá? Então, eu não posso colocar mais água no umidificador do que o limite máximo dele, ok? Prestem atenção nisso. Aqui, quando a gente utiliza no cilindro, tá? Aqui a gente tem um manômetro e aqui o fluxômetro. Esse manômetro aqui, ele vai te dizer quanto de oxigênio tem no cilindro de oxigênio. Nossa, horrível isso, né? Quanto oxigênio tem no cilindro de oxigênio. Péssimo. Mas, enfim, é pra gente verificar quanto de oxigênio eu ainda tenho, né? Principalmente, se vocês forem trabalhar em home care, é um cuidado que vocês precisam fazer diariamente quando vocês assumirem plantão. Abrir a válvula para descobrir quanto de oxigênio vocês têm para trabalhar. Porque imagina que vocês chegaram no plantão, né, 7 horas da manhã, já são meio-dia, o paciente entrou numa intercorrência respiratória, precisa de oxigênio, e quando você vai abrir o cilindro de oxigênio, descobre que ele está vazio, tá? Então, é importante que vocês verifiquem sempre a quantidade de oxigênio presente no cilindro. Na rede de gases não tem esse problema, mas lembrem-se sempre que não há plantão mal passado, há plantão mal recebido. Se você não questionou tudo na passagem de plantão e ficou com algum pepino para resolver, o pepino é todo seu, amor, tá? Você que vai ter que descascar o abacaxi. Colocar a máscara ou o catéter, né? Colocar o paciente em posição confortável. Olha essa posição aí, tá o quê? Errada! Porque qual é a posição que o paciente precisa ficar? Respondam aí pra mim. Respondam. Estou ouvindo? Fowler, semi-Fowler ou 90 graus, ok? Foi propositalmente essa imagem aí, só pra ver se vocês estão ligados mesmo no que eu tô explicando. Vai recolher todo o material, higienizar as mãos e registrar na anotação de enfermagem, tá? Aprazar e checar o horário, né, na prescrição médica. Isso também é importante e às vezes o pessoal esquece de aprazar lá o oxigênio e checar que foi instalado, ok? A troca dos sistemas de umidificadores vai depender de cada instituição. Então, aí é o que a literatura diz, mas pode ser que a instituição que você trabalhe seja diferente, tá? Então, você vai respeitar a troca conforme a instituição que você está trabalhando, ok? Dúvidas! Vamos lá, quais são as dúvidas? Espero que vocês tenham anotado todas as dúvidas pra gente retirar na live, tá?